que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Alô, amigos do Sport TV, alô, amigos do PFC. A partir de agora acompanhamos todas as emoções do Campeonato Brasileiro. Essa é a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Acompanhamos um jogo que promete muitas emoções. Vasco e Grêmio jogando aqui no Rio de Janeiro, Vasco e Grêmio jogando em São Januário. O Vasco voltando a um campeonato depois da sofrida eliminação na Copa do Brasil no meio da semana para o Sport. E o Grêmio apostando todas as suas fichas numa bela campanha no Campeonato Brasileiro. Já já para você um jogão, já já todas as emoções de Vasco e Grêmio no Sport TV e no PFC. Nós vimos a faixa de incentivo, aliás, na verdade, uma faixa de agradecimento da diretoria, comissão técnica e jogadores, a permanência de Edmundo. Deixa eu conversar com o comentarista do Sport TV, Lédio Carmona. Lédio, tivemos na quinta-feira um início de noite quentíssimo aqui em São Januário, com Edmundo Careca anunciando a sua aposentadoria que durou cerca de 30 minutos. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, disse que Edmundo ficaria, garantiu a permanência de Edmundo. Edmundo ainda é jogador do Vasco. Lédio, como é que você vê esse episódio, Edmundo? Como é que você vê a expectativa do Vasco, a expectativa do Grêmio para o jogo de daqui a pouco, Lédio? Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos do Sport TV. É importante para o Vasco que o Edmundo continue um pouco mais. Está aí a faixa da torcida, mais uma das faixas da torcida para o Edmundo, reverência ao Edmundo, que é um grande jogador ainda do Vasco. O Vasco precisa do Edmundo, o Vasco não tem um elenco assim tão qualificado, tão extenso, que possa abrir mão do Edmundo. Então eu acho que foi importante, um papel importante da diretoria, convencê-lo a ficar. O Vasco tenta um trabalho de recuperação, fazem apenas 3 dias que o time foi eliminado daquela forma traumática da Copa do Brasil. Acho que tem condições aí de fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, tem um time um tanto quanto desequilibrado, tem um bom ataque, um meio campo razoável, a defesa não tão boa, mas acho que não tem também nenhum time que faça tanto destaque. Tem lá os favoritos, mas vai estar ali no meio, dá para competir ali por uma vaga na Sul-Americana, talvez até com um pouco mais de sorte, com um pouco mais de regularidade, até uma vaga na Libertadores, o que é mais difícil. Mas acho que o Vasco tem tempo para conseguir essa recuperação. Fazem 3 dias, mas dá tempo. E a festa da torcida do Vasco com a entrada do time em campo. Vamos ao gramado com o Rui Guilherme, com Carlos Ferreira. Ok, então, Luiz, vamos ouvir aqui os jogadores do Vasco, né? Que são, claro, acompanhados pelos torcedores mirins aqui de São Januário. Vamos acompanhar aqui os jogadores do Vasco. Vamos ouvir aqui o zagueiro Jorge Luiz, ele que fez o teste e vai jogar essa partida. Jorge, tá 100%, não tá sentindo dor no joelho, tá bem para a partida? Com certeza, a partir do momento que você se dispõe a entrar no jogo, acho que você tem que ter consciência que você tem que dar de tudo, então... falei com os médicos, falei que estava bem, então resolvi jogar. Superado o trauma aí da Copa do Brasil? Com certeza, Campeonato Brasileiro agora é outro pensamento. Time do Vasco também no gramado, Rui Guilherme. Vamos ouvir aqui o Allan Kardec, atacante do Vasco, que entra também para esse jogo contra a equipe do Grêmio. E o Allan Kardec entra no lugar do Edmundo, que não joga. Com certeza, sabemos que o time do Grêmio está invicto nesse campeonato e ainda não tomou nenhum gol também. Temos que lutar, jogar para cima deles, fazer uma forte marcação, que os gols acontecerão naturalmente. Luiz. Vamos confirmar as escalações. Começamos pelo Vasco da Gama. O Vasco já escalado, o Vasco já em campo. O Vasco jogando com o Thiago no gol número 1. São 3 zagueiros. Hoje nós temos Jorge Luiz com a 4, Rodrigo Antônio com a 5. Luizão é o número 3. Hoje, portanto, o Eduardo Luiz fica no banco. Na ala direita, Wagner Diniz. Jonilson é o número 8. Leandro Bonfim, 10. 98, Moraes. Número 6, Madison. No ataque, 9, Allan Kardec, jogando no lugar de Edmundo. Edmundo seria poupado, independentemente do que houve na quinta-feira. E Leandro Amaral, o número 19. O técnico é Antônio Lopes. Os reservas do Vasco à disposição de Lopes são Roberto para o gol número 12, Eduardo Luiz 13, Eduardo 14, Alex Teixeira número 15, Souza 16, Jean 17 e Landu com a número 18. Agora a escalação do time do Celso Rotti para você. Grêmio escalado com o Vitor no gol número 1, também são 3 zagueiros. Léo, jogador com passagem pela seleção brasileira, Léo número 3, Pereira 4, Hever número 5,
Paulo Sérgio na ala direita, número 2. Eduardo Costa, 8. Rafael Carioca, 9. Roger, 10. E na ala esquerda, hoje, Anderson Pico com a número 6. Reinaldo é o 7. Soares, número 11. E o Celso Roth tem no banco Marcelo, Bruno Teles. Você vê os reservas do Grêmio. Amaral, um velho conhecido do Celso Roth e da torcida do Vasco da Gama. William Magrão, Maquelele, Jonas e Marcel com a número 18. Vamos confirmar agora o trio de arbitragem. O árbitro é José Henrique Carvalho. Você vê aí o juiz da partida. José Henrique Carvalho é o árbitro. Os assistentes são Ednilson Corona e Carlos Berkenbrock. Parece que agora finalmente vai começar o primeiro tempo. Começam as emoções do primeiro tempo. Soares tocando para trás. Eduardo, são os primeiros movimentos do primeiro tempo. E uma bola já recuada para o goleiro Vitor. Saída do Grêmio. Você acompanhando o Brasileirão em São Januário. Madison domina para o Vasco. Nós temos hoje o Vasco com uma zaga modificada. O Rodrigo Antônio está fazendo a zaga com o Jorge Luiz e com o Luizão. Lédio Carmona, você deixaria o Eduardo Luiz no banco? Não deixaria não, Luiz. Eu acho que é o melhor zagueiro atualmente do Vasco, o Eduardo Luiz. Me surpreende a decisão do Antônio Lopes. Luizão, tocando com o Jonilson. Jorge Luiz. Ele fica na frente para Wagner Diniz. Leandro Bonfim. Temos quase um minuto no primeiro tempo. O Vasco busca o seu primeiro ataque. Madison, na origem é jogador de meio campo. Joga na ala esquerda. Foi uma tentativa, uma descoberta de Antônio Lopes. No Volta Redonda era conhecido como Micão. Todos os detalhes do Vasco com Rui Guilherme. As notícias do Grêmio você acompanha com o repórter Carlos Ferreira. Rodrigo Antônio. Madison pede na esquerda, bola para ele. Soares chega dividindo, ganha o jogador do Grêmio. Soares teve uma passagem pelo futebol do Rio de Janeiro no passado com a camisa do Fluminense. Soares deixa de calcanhar, deixa errado. Acabou levando uma bronca aqui do Rafael Carioca. O Rafael já deu uma bronca no Soares. Lançamento errado. Leandro Amaral dá um chutão para frente na direção do Allan Kardec. Ela foi tirada de cabeça pelo Pereira. Vem o Grêmio, Soares pede na frente. Jonilson preciso fazendo o desarme. O Rafael Carioca prendeu demais. Esse é Moraes. Lançamento para o Wagner Diniz. Condição legal. Pereira dava condição. Allan Kardec pede. Sai o cruzamento. Allan Kardec passou da bola. Madison bateu para o gol. Bateu para fora. Ela passou pelo Allan Kardec. Passou pelo Leandro Amaral. Madison finalizou para fora. Primeiro bom ataque do Vasco. Veja aí. Wagner Diniz cruzando. Madison chutando para fora, Lédio Carmona. Belo passe, belo lançamento do Moraes, né? Começou tudo com um lançamento preciso do Moraes, a projeção do Wagner Diniz bem pelo lado direito. Só que não saiu legal no lance foi a conclusão do Madison. A jogada foi muito boa. Aqui 0 Vasco, 0 para o Grêmio. Você acompanhando a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Tentativa do capitão Léo. Léo merece vaga na seleção brasileira, Lédio? Olha, na seleção olímpica, com certeza, sim. É um ótimo zagueiro. A concorrência na seleção principal ainda é muito grande. Ele é muito novo, pode esperar um pouco. Agora é um jogador que ataca muito também, cai muito pelo lado direito. Semana passada fez um gol contra o Náutico por esse lado. O Vasco tem que tomar cuidado. Tem Roger do jeito que ele gosta. Puxou para o meio para bater para o gol. Bateu mal. Fez uma grande jogada o Roger. Ajeitou para a perna esquerda para ter mais ângulo para finalização. Chutou para fora Roger. Perdendo uma grande chance criada por ele para o Grêmio. Mais uma vez para você curtir de novo a grande jogada. Passou pelo Rodrigo Antônio, puxou para o meio, buscou o ângulo e chutou mal. Vasco teve uma boa chance, o Grêmio tem a sua chance com menos de 10 minutos. Primeiro tempo de jogo, 0 a 0 Vasco e Grêmio. Leandro Amaral. Ganha Eduardo Costa. Anderson Pico. Havia dúvida entre o Anderson Pico e o Bruno Teles. Segundo o Celso Roth, o Helder pode jogar como lateral, como ala. O Pico é ala, que pode ser lateral. E o Bruno é lateral, que pode ser ala. Essa é a definição de Celso Roth. Paulo Sérgio no cruzamento. A bola passa pelo Reinaldo. Roger bateu para fora! Finalizou de primeira Roger, dando um susto na torcida do Vasco.
Mais uma vez, Roger chutando. Chegou na segunda trave. Bateu pro gol, Lédio Carmona. 2 detalhes nesse lance, Luiz. Primeiro que o Grêmio está jogando muito pelo lado direito. Toda hora o Grêmio chega pelo lado direito do seu ataque, lado esquerdo da defesa do Vasco. E segundo que o Vasco não marca o Roger. O Roger está jogando com liberdade, sem nenhuma marcação especial. Tudo bem, não precisa nem marcar especial um jogador como o Roger. Não é nada obrigatório. Agora tem que ter alguém acompanhando ele, pelo menos de perto. Ele está jogando com a mais absoluta liberdade até agora. Primeiro tempo de jogo, 12 minutos. O Grêmio tem excelentes cabeceadores, zagueiros muito altos. Paulo Sérgio faz o cruzamento, cruzou por baixo. E o Vasco vem no contra-ataque na velocidade e no talento de Moraes. Ele tem o Wagner Diniz também muito veloz pela direita. Madison pede na esquerda, o contra-ataque do Vasco é muito perigoso. Bateu Wagner, bateu cruzado, bateu para fora. Tiro de meta para o goleiro Vitor, tiro de meta para o Grêmio. Mais uma vez a finalização do Wagner Diniz. Madison fechava pela esquerda, você viu o Madison passando embaixo no vídeo. Leandro Amaral tocou de cabeça. Hever saiu jogando mal. Leandro Amaral. Eduardo Costa conserta. Léo. Vai com Pereira. Allan Kardec apertou. Pereira dá um chute para frente de primeira. Reinaldo consegue tocar de cabeça na direção do Soares. A sobra do Roger, a sobra do Grêmio. Condição legal. Soares. Paulo Sérgio está livre na direita. O Soares viu. Paulo Sérgio na ultrapassagem. Bateu cruzado na direção do Reinaldo. Paulo Sérgio insiste. Tiro de meta para Thiago. Mais uma vez o Grêmio chegando com perigo aqui pela direita. Lédio Carmona. Pela direita, porque o Madison vai direto. E a cobertura, quando ele vai para o ataque, que acontece toda hora, não funciona. Então o Grêmio está jogando fácil aqui pelo lado direito. O Vasco tem que corrigir isso aqui. 23 minutos, primeiro tempo aqui em São Januário. Vasco 0, Grêmio também 0. A cobrança, Leandro Bonfim, falta para o Vasco. O Jorge Luiz fica aqui na segunda trave, Leandro Amaral na marca do pênalti. Bonfim passa no primeiro lance, vem para o meio. Vem driblando, sai o chute de fora e o tiro de meta para Vitor. Tiro de meta para o Grêmio. Você viu a jogada do Leandro Bonfim. Outro jogador que surgiu muito jovem como grande promessa do futebol brasileiro e até hoje não se firmou. Leandro Bonfim está com 24 anos, foi revelado pelo Vitória. Rapidamente foi para a Holanda para jogar no PSV Eindhoven. Jogou lá de 2001 a 2004. No ano passado, o Vasco e Grêmio se enfrentaram 2 vezes no Campeonato Brasileiro com uma vitória para cada lado. Aqui em São Januário, o Vasco fez 4-0. Paulo Sérgio na linha de fundo, cruzamento. Reinaldo perdeu o equilíbrio na hora de partir para a bola. Rafael acabou sendo desarmado. Esse é Leandro Amaral. Mas voltando aos confrontos do ano passado, 4-0 para o Vasco aqui no Rio de Janeiro. E em Porto Alegre, o Grêmio fez 3-1. Os gols foram de Bustos, Ramon e Sandro Goiano. Allan Kardec fez o gol do Vasco. Como os elencos mudam de ano para ano. Mudam tudo. E esse jogo aqui em São Januário, 4-0 Vasco, foram os 2 últimos gols da carreira do Romário. Romário fez 2, André Dias e Abedi foram os autores dos gols. Moraes estica, bola na direita, mas foi marcado o impedimento do Wagner Diniz. Edmundo com 13 gols, Allan Kardec com 10 são os artilheiros do Vasco este ano, Luiz, na temporada por enquanto. Pois é, o Vasco no ano fez 32 jogos com 19 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. O Vasco fez 68 gols e o Rui deu os artilheiros, informou quem são os principais artilheiros do ano no Vasco. Soares de muito longe, Thiago defende. Os números do Rui mostram que o Vasco não pode abrir mão do Edmundo. Então o presidente do Vasco acertou, não aceitando. Primeiro estava de cabeça quente também o Edmundo, né, Led? E aí o presidente disse que não aceitou a aposentadoria do Edmundo. Pois é, e o contrato dele vai até dezembro. Ele diz que vai parar em janeiro. Eu também duvido um pouco. Acho que ele vai até um pouco além. Há 14 anos o Grêmio não vence o Vasco no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. A última vitória do Grêmio no Rio aconteceu em 94, 2-0 no Maracanã com gols de Ciro. Hoje 0-0 aqui em São Januário. Depois dessa vitória do Grêmio, as duas equipes se enfrentaram mais 7 vezes no Rio em Campeonatos Brasileiros com 4 vitórias do Vasco. Jogando errado agora o Leandro Bonfim.
Luiz. Carlos Ferreira. Além do Pereira, que serve a seleção colombiana, outro jogador também serve a seleção de seu país. O Hidalgo está junto com a seleção peruana. Roger domina na entrada da área, bom toque para o Paulo Sérgio, já dentro da grande área, faz o cruzamento, Reinaldo de cabeça, bonito! Gol! É do Grêmio! Reinaldo de cabeça e com muito estilo, cabeceando pro chão. Reinaldo, 1 para o Grêmio, 0 para o Vasco. Subiu muito o Reinaldo e cabeceou no canto. Lédio Carmona. Pedra cantada, Luiz. Três detalhes que já mostrávamos durante o jogo todo. Primeiro, a liberdade do Roger. Ele fez o passe para o Paulo Sérgio pelo lado direito. O Grêmio sempre atacando pelo lado direito. E depois do cruzamento, a falha da defesa do Vasco deixou o Reinaldo cabecear com estilo, muito bem. Olhos abertos. Agora ninguém subiu com o Reinaldo. Grêmio 1-0, justo. O Grêmio está jogando mais, principalmente por esse lado aqui do campo, lado direito. Carlos Ferreira. Olha, o Celso Roth comemorou pouco, viu? Usou agora esse tempo que o jogo ficou parado para chamar o goleiro e passar instruções. Ele quer e pede insistentemente que o Soares ocupe a parte direita do ataque do Grêmio. Rui Guilherme, a reação no banco do Vasco. Bem, todos quietinhos e o técnico Antônio Lopes ficou estático. 1 para o Grêmio, 0 para o Vasco. Aí a festa bonita da torcida do Grêmio aqui no Rio de Janeiro. E Antônio Lopes, sério. Luizão. Ouça a torcida do Vasco aqui em São Januário. Leandro Amaral. Moraes. Olha o chute de fora e a bola passando à direita do gol de Vitor, na tentativa do Leandro Bonfim. Até agora o goleiro Vitor não fez nenhuma defesa. Sinal que o time do Vasco não está funcionando. Você vê que o Leandro Bonfim, o time não consegue chegar no ataque, ele está arriscando chute de fora da área. É opção, o time não chega. Nem o Wagner Diniz, que normalmente ataca muito, uma opção boa pelo lado direito, apareceu apenas 1 ou 2 vezes nesse primeiro tempo. O time está sentindo muito, está claro isso, além das falhas individuais de sempre. Ainda o trauma da eliminação da Copa do Brasil. Vasco pode tentar no jogo aéreo no último lance do primeiro tempo o empate. Acredita a torcida do Vasco, se anima a torcida do Vasco aqui em São Januário. Dá o cruzamento para a marca do pênalti, o toque de cabeça. Acabou cabeceando ali o Leandro Amaral e tiro de meta apenas para o goleiro Vitor. São os instantes finais do primeiro tempo. O juiz José Henrique Carvalho pede a bola. E a reação da torcida do Vasco diz tudo. A torcida está na bronca, está decepcionada. 0 Vasco, 1 para o Grêmio. Rui Guilherme, Carlos Ferreira. Ok, Luiz, jogadores do Vasco vão deixando o campo de jogo. E vamos ouvir os jogadores do Vasco, né? Para que o Vasco perde a partida por 1-0. Ouvir aqui o zagueiro Jorge Luiz. Se o Vasco tem como se recuperar. Jorge, o Vasco tem como se recuperar para o segundo tempo? Tem, eles fizeram 1-0, uma bobeira nossa. Agora é acertar no vestiário para que a gente possa empatar e virar o jogo. O Vasco precisa acertar o que? O passe, a marcação? Vantagem. Tá faltando um pouco mais. Vasco volta para o segundo tempo. Rui Guilherme. Exatamente, entra mais ofensividade pelo lado direito. Jogador Jean. Botar o Jean ali pelo lado direito, como se fosse um atacante pelo lado direito, para fazer as jogadas de flanco também com Wagner e com Bonfim também. Eu acho que a gente pode criar bem por ali, a criatividade de jogadas para as entradas do Alain e do Leandro Amaral. O Jorge Luiz, quando deixou o campo, Lopes disse que estava faltando vontade ao time. Você acha isso também? Não, o pessoal está correndo. Então entrou o Jean na vaga do Moraes, número 98. O Jean tem a 17 e o Moraes tem a 98. Vasco vem por uma tentativa mais ofensiva, mas como o Lédio já fez a sua colocação, tirando o homem de criação do meio-campo. Luiz. Rui Guilherme. Deixa eu ver aqui o Jean, porque ele entra na vaga do Moraes. Jean, qual foi a orientação que o Lopes passou para você? Para mim fazer o que eu fiz contra o Sport. O Corai está sempre me elogiando, agora estou tendo mais uma oportunidade. E a gente não pode perder dentro de casa. Então a gente não pode decepcionar nossa torcida, a gente tem que ir para dentro para virar o jogo. Luiz.
Tentar ouvir aqui os jogadores do Vasco que estiveram reunidos há pouco, Luiz, para a gente saber posicionamento, né? Ouvir aqui o Leandro Amaral. Leandro, para o segundo tempo, o Vasco tem que ser mais ofensivo, partir mais para cima do Grêmio? Tem que ser, até porque a gente tem que virar esse placar, né? Jogando dentro de casa é fundamental você vencer nesse campeonato. Então acho que o ritmo tem que aumentar. Com a entrada do Jean agora a gente vai procurar trabalhar principalmente nas beiradas do campo, né? Que a gente está... No primeiro tempo estava funilando toda hora pelo meio e ele jogando com 3 zagueiros fica difícil você fazer as jogadas. Mas a gente vai melhorar agora no segundo tempo. Você não acha que, por exemplo, sem o Moraes, o Vasco não perde uma criatividade no meio campo? Perde também, com certeza. O Moraes é um jogador muito importante, né, para a nossa equipe. Jogador que segura bem a bola, que tem um toque muito bom, que puxa os contra-ataques. Mas faz parte, né? Ele saiu, entra o Jean agora e a gente tem que dar sequência para poder virar esse jogo. Carlos Ferreira. Aqui com o Roger, meia do Grêmio. Roger, o time mantém a postura do primeiro tempo? Muda alguma coisa em termos de posicionamento? Não, a postura é a mesma. Acho que tem mudança ali, né? A gente tiraram um jogador de meio e botaram mais um atacante. É a situação de encaixe ali. Ou a gente fecha com o lateral ou recua um volante para tentar igualar essa marcação e tentar sair para matar o jogo. A gente teve a oportunidade de estar com a vantagem maior. Não fizemos os gols. Estamos ganhando, mas temos que ter atenção para se não der para fazer mais, segurar esse resultado. Tá bom o jogo pro Grêmio, então? O jogo tá bom. É um jogo em duas equipes que procuram a vitória. O Grêmio tá partindo para cima, principalmente quando tem a oportunidade de sair no contra-ataque. E o Vasco tenta trabalhar essa bola para entrar na nossa defesa. Luiz, deixa eu ver rapidamente aqui o Wagner Diniz. Pelas laterais, você, o Madison aí pelo ala esquerda, é por ali que o Vasco pode tentar o gol? Com certeza, a jogada mais forte da gente, né? E vamos forçar mais do que forçamos no primeiro tempo a conseguir fazer as jogadas e concluir em gol. Você acha que o Vasco tem condições de conseguir virar esse placar, Wagner? Com certeza, porque no primeiro tempo tivemos o maior número de jogadas ali. Estávamos com a bola a maior parte do primeiro tempo, eles já jogando no erro da gente. E vamos ter a consciência que eles vai no segundo tempo jogar só no erro da gente. Vamos agora para o início do segundo tempo. Apita o juiz, Leandro Amaral toca a bola para trás, Leandro Bonfim, bola para Jean. Começa o segundo tempo aqui no Rio de Janeiro. Leandro Amaral levanta a cabeça, tenta o Wagner Diniz, Anderson Pico fez o corte, chamou o Roger. Devolução para Anderson Pico. São os primeiros movimentos do segundo tempo. O Grêmio vai vencendo por 1-0. Luizão. O Inter tem 10 jogadores em campo. O Sidney foi expulso. E você confirmou a entrada do Jean no lugar do Moraes. A tocada para Thiago. Luizão. Esse é Jonilson. Jorge Luiz. Leandro Bonfim. Rafael Carioca chegou na marcação. Leandro Amaral tentou o giro. Paulo Sérgio ganha para o Grêmio. Procurou e achou a bola. Paulo Sérgio. Roger. Girou no meio de 3. Perdeu para o Leandro Amaral. Jonilson. Tirou o Roger da jogada. Madison. Jean pediu na esquerda. De novo Madison. Allan Kardec espera o cruzamento. Sai o cruzamento forte demais para o Allan Kardec. Anderson Pico tirando. Um chutão para cima para a entrada da grande área do Grêmio. Reinaldo. Jorge Luiz para o Luizão. Com o Reinaldo na marcação. Wagner Diniz. Roger desistiu da jogada. Bola foi tocada para o Madison. Ajeitou, bateu para o gol. E o tiro de meta para Vitor na primeira finalização do Vasco no segundo tempo com o Madison. Tiro de meta para o goleiro do Grêmio, que continua sem fazer nenhuma defesa na partida. Nós temos 2 minutos no segundo tempo. Leandro Amaral, do jeito que ele gosta. Força a tabela com o Madison, devolução errada. Bola para o Pereira. Luiz. Carlos Ferreira.
Você falava agora há pouco do Rafael Carioca, é um jogador de 18 anos, sempre participou das seleções de base, sub-15, sub-17 e pela primeira vez atua como profissional aqui no futebol, aqui no Rio de Janeiro. Chute de longe, tiro de meta na tentativa de muito longe do Rodrigo Antônio. Mais uma vez o chute do zagueiro do Vasco e o tiro de meta para Vitor. Jonilson. Wagner Diniz. Leandro Bonfim. Vai para Rodrigo Antônio. Sérgio marca a distância. Esse é Madison. Rodrigo Antônio. Leandro Bonfim. Passa no primeiro lance. Boa jogada. Léo chegou na marcação. Foi driblado. A sobra do Jean. Bateu pro gol. Gol! É do Vasco. Jean! Um bonito chute da entrada da área. Jean empata o jogo. Vasco 1. Grêmio também 1. Lédio Carmona. E aquele trabalho de criação que eu tanto pedia que faltava da parte com a ausência do Moraes, agora ficou com o Leandro Bonfim. Leandro Bonfim fez uma boa jogada, chegou com a bola, serviu ali o Moraes, o Jean bateu forte, o Jean tá com muita inspiração, entrou muito bem no time do Vasco nos jogos que ele jogou até agora, empatou o jogo no momento certo ali, 6 minutos do segundo tempo. O Vasco melhorou muito no segundo tempo. Vamos ver como é que consegue manter esse ritmo agora no resto dessa etapa. Rui Guilherme. Muita vibração por parte da torcida do Vasco. O técnico Antônio Lopes se diz agora um pouco mais aliviado. Segundo ele, o Vasco tem que ir para cima e fazer uma marcação forte na saída de bola do Grêmio. Carlos Ferreira e Celso Roth. Celso Roth com cara de pouquíssimos amigos andando de um lado para o outro. Bola recuada para Léo. Jean empata no início do segundo tempo. Chegamos a 17 minutos. Vem aí Landu. Tá certo, uma opção boa do Lopes, até porque o Allan Kardec não fez nada no jogo. Não concluiu nenhuma jogada, praticamente sumido a partida inteira. O Landu tá afim de mostrar jogo, tá afim de ter uma oportunidade, mostrar serviço, pode ser uma boa. Jean, de longe, bateu. Vitor não deu rebote pro Landu. Na verdade, essa foi a primeira defesa do Vitor no jogo, porque o Vasco chutou 2 bolas na direção do gol. As 2 com o Jean. Uma entrou e agora o Vitor fez a defesa. Madison. Luiz. Rui Guilherme. Bem, Luiz, a respeito do gol do Jean, que foi o gol de empate do Vasco, foi o segundo gol que a equipe faz fora da área. O outro foi de Edmundo contra a Portuguesa. E o Jean está fazendo o 16º jogo dele nessa volta ao Vasco. Já marcou seu 5º gol. A gente falava da dificuldade, anteriormente falávamos eu e Lédio da dificuldade do Jean em marcar gols. Então é uma boa média para um jogador que fez apenas 1 gol com a camisa do Corinthians, por exemplo. Sem dúvida. Agora, esse último lance aí, Luiz, do Madison, a torcida do Vasco foi uma loucura. Agora, o Madison tá arriscando muito chute de fora da área, tudo torto, né? A torcida não tá aguentando, mano. E aqueles que simulam as faltas, né? Será que eles também anotam? A mesma orientação, a mesma coisa. É a circular 51 da Comissão Nacional de Arbitragem. Anderson Pico com espaço pela esquerda. Marcel pede o cruzamento. Anderson faz o cruzamento pro Marcel de cabeça. Defendeu o Thiago. Conseguiu a cabeçada Marcel. Que não é difícil também com essa defesa do Vasco. O cruzamento foi certo, ele nem precisou sair do chão. Agora o Thiago foi muito bem, né? Bela defesa. Para você curtir de novo. Leandro Bonfim dividiu. Jean na entrada da área. Olhou para o canto, bateu. Sem chances para o Vitor. Esse foi o empate do Vasco. Vasco 1, Grêmio também 1. Juntos, Vasco e Grêmio já conquistaram 6 campeonatos brasileiros. Vasco campeão em 74, em 89, em 97 e em 2000. Grêmio campeão em 81 e em 96. 2 forças do futebol brasileiro jogando hoje aqui em São Januário. E Vasco e Grêmio vão empatando até o momento. Wagner Diniz. Landu. Leandro Bonfim. Jogando para o Wagner Diniz. Agora
Agora passou, o juiz entendeu que a jogada foi legal. Wagner Diniz na grande área, tocou pro meio, pro Jean, bateu pro gol. Jean na sequência, gol! É do Vasco! Jean vira o jogo! Segundo dele na partida, segundo do Vasco, Jean! Wagner Diniz ganhou do Hever, veio para a grande área, achou o Jean que finalizou 2 vezes, Vasco 2, Grêmio 1, Lédio Carmona. Méritos pelo Wagner Diniz, né, que ganhou ali do Hever, que é muito maior do que ele, olhou antes de fazer o passe, viu o Jean livre dentro da área, o Jean bateu 2 vezes, Jean com sorte também, além de competência, também precisa ter sorte. Segundo gol dele no jogo, o Grêmio paga por ter recuado tanto o time no segundo tempo. Na primeira oportunidade, Paulo Sérgio tirou. Na segunda, Jean. 2 Vasco, 1 para o Grêmio. Rui Guilherme. Segundo gol do Jean neste Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o Grêmio vem para cima. Maquelele. Carlos Ferreira e Celso Roth. Carlos. Cara de poucos amigos, virou pro banco, perguntou quanto tempo de jogo tinha, para ver se pode ainda, o que pode fazer com a equipe para tentar pelo menos um empate. Jean deixou atrás com Jonilson. Vasco virou aqui em São Januário. Mais uma vez, veja como ele puxa a camisa do Rafael Carioca. Falta muito perigosa. Roger e Anderson Pico na cobrança, é o goleiro Thiago. O goleiro Thiago está praticamente no meio do gol. Falta para o Grêmio, vem Roger, não, bateu Paulo Sérgio no capricho, sobre o gol de Thiago. O Thiago esperava a cobrança do Roger. Paulo Sérgio bateu. Mais uma vez a cobrança. Sport TV e PFC, Brasileirão 2008. Se levantou o Pereira, veja o lance mais uma vez. Na dividida ali com o Pereira, a bola cruza a entrada da pequena área do Vasco. A torcida aplaude o Madison. Lédio Carmona entrando, Souza no lugar do Madison. O Souza é um volante, vai entrar para segurar. O Madison praticamente um atacante, um ala esquerdo, joga para frente o tempo inteiro. Melhorou um pouco no segundo tempo, abusou um pouco de errar no chute de fora da área. Mas ofensivamente, pelo menos, não se omitiu, né? Apareceu bem no jogo. Sai o cruzamento para a entrada da área. Eduardo Costa tocou de cabeça. Jonas bateu pro gol. Perdeu! Tinha condição legal o Jonas. No fim do jogo, o Grêmio perde uma chance claríssima de empatar a partida. Toque de cabeça, achou o Jonas livre. Lédio Carmona. Não dá para entender o que ele quis fazer. Estava sozinho ali pelo lado esquerdo, a defesa do Vasco errou de novo na marcação. O Jonas bateu de qualquer jeito, né? Uma chance de ouro pro Grêmio. O Grêmio, que não jogou bem o segundo tempo, poderia ter voltado para Porto Alegre. Com esse empate, o Jonas desperdiçou. Expulso o Lopes. É isso, Rui Guilherme? Botou o Lopes para fora. Praticamente no último lance da partida, expulso o técnico do Vasco, Antônio Lopes. Vasco consegue a virada aqui em São Januário. São os instantes finais da partida. 2 para o Vasco, 1 para o Grêmio. Ganha tempo. Tá aí o Lopes. Você viu o Lopes agitado, você viu o goleiro Thiago ganhando tempo. Vai acabar o jogo. Hever tira de cabeça. A torcida pede o fim da partida. Anderson Pico. O Grêmio ainda tenta sair para um último ataque. Mas a bola fica no meio campo. Vai acabar o jogo. Apita José Henrique Carvalho. Fim de jogo. Vitória do Vasco. 2 para o Vasco, 1 para o Grêmio. Rui Guilherme, Carlos Ferreira. Vamos ouvir aqui o Jean, que foi o autor dos 2 gols do Vasco. Por ter saído do banco e conseguido ajudar a equipe a sair com a vitória. Você acha que agora deve permanecer como titular do Vasco, Jean? Eu tô tentando desde o começo do ano, né? Então eu tô conseguindo fazer boas partidas aí, graças a Deus eu fui feliz. Agradeço muito a Deus por ter conseguido fazer 2 gols. Luiz, deixa eu ver aqui o Lopes, que ele foi falar com o árbitro, foi reclamar com o árbitro, Lopes. Foi o problema do impedimento. O cara tava em impedimento, entrou lá sozinho, eu falei com o Bandeira e o Bandeira chamou o árbitro para me expulsar. Mas você viu que o lance foi legal. Jonas tinha condição legal. Veja aí a jogada. Jonas tinha condição, o Lopes foi lá botar pressão, Lédio Carmona.
Também eu acho que o Jonas estava em condição legalíssima do jogo. O Lopes normalmente ele reclama por profissão, ele gosta de reclamar e acabou sendo expulso.